Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo te contar que Adriel falou. Adriel se posicionou e de novo a gente vai ter que tratar sobre o assunto, porque o goleiro gremista veio à tona e não foi necessariamente numa entrevista coletiva, num pronunciamento gravado em rede social com fundo branco e o jogador falando, bem pelo contrário. Durante 9 minutos, ele fez um vídeo produzido, muito bem produzido, editado, com trilha sonora dos Racionais ao fundo e lá pelas tantas mostrou a sua realidade. Mostrou e comunicou para você, torcedor gremista, o seu lado da história. E a gente está aqui justamente para contar isso. Bom, gente, a primeira questão é justamente essa. Eu preciso começar te contextualizando. O Adriel não deu entrevista pra ninguém, não fez nenhum tipo de vídeo na rede social, daqueles assim, né? Ele, um fundo branco ou um fundo neutro e o jogador conversando com o torcedor. Não. Ele fez bem diferente, contratou uma empresa de produção de vídeo, ela fez toda uma filmagem, captação de imagens, entrevista com o jogador, com os familiares deles e por 9 minutos trouxe toda uma história, mostrando toda uma cronologia dos fatos e das situações que eles queriam mostrar. Eu começo aqui falando o seguinte, ele foi até a casa onde morava, uma casa humilde, uma casa simples, e mostrando ali como é que era a sua vida no dia a dia. Aí colhe depoimento dos pais e da mãe dele também. Ao lado da mãe, um depoimento mais emocionante da mãe mostrando que eles tinham uma condição extremamente desfavorável, uma condição muito simples, muito humilde e eles não tinham muito o que comer e por vezes passavam dificuldades, que ele plantava pepino na frente de casa e aí chegou um dia que ele só tinha o pepino para colher e eles comiam pepino e ele dizia que tinha gosto de carne, porque era uma situação de milhares de brasileiros, aliás, que passam isso, que passar fome, que tem uma alimentação muito diferente. A mãe se emociona, ele também. Depois corta por um depoimento da esposa dele. E a esposa fala também visivelmente emocionada, com uma voz embargada e recontando algumas situações, dizendo que ele é muito trabalhador, que ele sempre foi muito focado e lembrando que no dia do casamento deles, que eles casaram no civil, evidentemente, o Adriel pediu para ser feito pela manhã, na cerimônia, porque ele precisava casar, depois ele tinha que almoçar e ir pro treino porque ele queria treinar. E a esposa até disse, poxa, mas hoje é dia do teu casamento, pode pedir uma folga? Ele, não posso pedir nada, eu tenho que ir trabalhar. E que ela tem certeza que tudo que está acontecendo de bom é porque ele é um cara muito trabalhador e focado em tudo que estava acontecendo. Mas aí tem que ir pro depoimento mais importante. Tem vários inserts do carro, ele começa falando direto do carro onde ele estava dirigindo, um carro obviamente de luxo, da casa onde ele começou, ele corta para casa nova onde ele está morando. Tem várias situações que são meio que recados que acabam sendo dados. Mas enfim, o Adriel dirigindo o carro dele, ele falou, olha, aconteceram algumas coisas, ele descobriu algumas coisas com seus antigos empresários, bastante chatas, que ele não gostou, e a partir do momento então ele para de trabalhar com esses agentes. E comunica dizendo que começou a trabalhar com outras pessoas antes mesmo a estar com outras pessoas, antes mesmo de começar a jogar. Ele não estava no time e aí quando ele vai jogar, ele retoma o seu futebol, ele consegue jogar futebol e acha que performou no melhor nível, que conseguiu jogar da melhor maneira, quando já estava ao lado dessas pessoas, das pessoas que ele rotulou como certas. Mas aí vem uma questão super importante. O vídeo tem 9 minutos, só que vai chegando para o final e vai pegando o mais importante. Ele admite que errou ao dar a entrevista, ele disse que sabe que ele não poderia ter dado aquela entrevista, mas ele não quis prejudicar o clube. Ele sabe que ele não poderia ter dito o que falou, que é aquela parte tática que ele acaba entregando e tudo mais, falando sobre a bola parada. Mas ele disse, em momento algum eu quis prejudicar o clube, não era para prejudicar, eu fui para lá para dar uma entrevista para que as pessoas pudessem me conhecer, para que eu pudesse me aproximar junto ao torcedor, para que as pessoas soubessem quem é o Adriel, o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu penso e tudo mais. E aí no meio da entrevista ele acabou falando aquilo e realmente ele sabe que não era o ideal, que ele não podia, ele admite um erro e o erro é ter falado isso segundo ele, mas enfim, nunca foi para prejudicar o clube. E aí tem a última frase. A última frase com o som de Racionais ao fundo, de uma música bastante impactante, ele fala: eu quero ser punido pelos meus erros, não pelas minhas escolhas. Ele tá dizendo claro, né? Tipo, eu quero ser punido quando eu errar, der uma entrevista, fizer uma coisa. Agora, a escolha do meu empresário é a leitura óbvia, eu não posso ser punido porque é a escolha que eu faço.
Bom, agora eu fiz a minha parte, eu relatei o que aconteceu, se analisa. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.